Glória a Deus. Livro de Miqueias, capítulo 3, verso 11 e o versículo de número 12. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se apoiam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreviverá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte deste templo numa colina coberta de mato. Glória a Deus. O livro de Miqueias traz aí uma forte repreensão aos sacerdotes, aos chefes e também aos profetas. O livro de Miqueias traz aí uma advertência muito forte para a liderança. Olha, se nós temos aqui o registro bíblico de 750 anos antes de Cristo, quando em relação populacional era, podemos dizer, muito pequeníssima em relação ao montante que temos hoje de igrejas e de profetas e de sacerdotes e de pastores e de liderança, logo nós concluímos que estamos passando também pela mesma situação. E o título dessa mensagem, O Espelho Quebrou, louvado seja o nome do Senhor. Ainda a gente poderia dizer assim: espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu, né? Fazendo aí um paralelo com aquela história de contos de fada da Disney. Glória a Deus. Miqueias 3, 11 e 12. Primeiro, chefes, sacerdotes e profetas. Nós estamos vendo aqui a elite e quem deveria conduzir para Deus, quem deveria ser o exemplo, quem deveria estar à frente, quem deveria conduzir um povo na presença do Senhor. O Senhor está dizendo aqui que está tudo errado. O Senhor está dizendo aqui que dão sentenças por suborno, que ensinam por interesse e que adivinham por dinheiro. Suborno, interesse e dinheiro. Parece até que a gente está falando alguma bobagem aqui, mas essa é a palavra de Deus para hoje. A pessoa do chefe, quando a gente olha chefe, logo nós observamos que o chefe deve ser o exemplo, não é? E aquele que realmente é um líder, ele consegue liderar pelo exemplo, né? E nós vamos observando que alguma coisa está mal. Onde o chefe vai bem, toda aquela empresa, todo aquele escritório, toda aquela máquina que trabalha em torno da liderança vai bem. Quando o chefe dá o exemplo, todos os que vêm dentro de uma hierarquia decrescente, olhando para aquele que está no topo, vai bem. Agora você imagina se ele cai, todo o sistema cai junto também. Como que aquele funcionário que se espelha no chefe vai tratar a sua vida social, a sua vida conjugal, a sua vida religiosa, quando ele vê na pessoa daquele que deveria ser o exemplo e não está sendo? Como ele deveria agir? Aonde ele jogaria a sua esperança? Bem, por mais correto que fosse esse subalterno, uma coisa certamente aconteceria. Não há ambiente para se trabalhar, não há entusiasmo para trabalhar, porque a chefia está andando mal. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O chefe
dão sentenças por suborno. E aí partimos para aquela máxima que está no final do versículo 11, que parece que ninguém vê, mas essa é uma realidade que se procura colocar debaixo do tapete. É uma falácia achar que ninguém vê. No mundo que nós estamos vivendo, nada escapa. Se tem alguém que acha que esconde alguma coisa de alguém, o próprio Senhor Jesus diz, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. E a Bíblia ainda diz, ai daqueles por quem vierem os tropeços. Melhor seria colocar uma mó, né, uma pedra no pescoço e lançá-la no fundo do mar. As 3 categorias mais importantes em Israel estavam corrompidas: os chefes, os sacerdotes e os profetas. Chefe é aquele civil que está na frente, podemos dizer assim, contextualizando, civil, aquele que não se envolve com a religiosidade, está na frente e está corrompido. Imagina todos aqueles que vêm depois dele. Uma empresa que tem um chefe desses aí, certamente a bancarrotas, acaba indo à falência. Agora entramos aqui na dimensão espiritual, porque fala do sacerdote. A Bíblia diz assim, os seus sacerdotes ensinam por interesse. Ora, quando nós olhamos dentro do contexto bíblico que Jesus ensinou, que a própria Bíblia ensinou, que Moisés recebeu as leis como estatuto, como ordenança, para identificar um povo. O próprio Moisés instruiu a nação de Israel através do sacerdócio, aleluia, e através do sacerdócio deveriam dominar o mundo, aleluia. Está acontecendo aqui falhas. Vem o Senhor Jesus e diz que o povo dele seria também sacerdotal. Aonde está o sacerdote? Está envolvido em meu poder, ao poder de Deus. Ora, o sacerdote deveria governar, é aquele que fala com Deus, Hoje temos aí nomenclaturas de sacerdote que realmente não falam com Deus. O sacerdote é aquele que fala por Deus, fala no lugar de Deus, domina, fala, age como se fosse o próprio Deus, desde que estivesse o sacerdote na direção de Deus. É aquele que representa Deus, o referencial. Ora, se o referencial caiu, aí você imagina todas aquelas pessoas que fazem parte daquele ambiente religioso, que fazem parte daquela comunidade sacerdotal, falo aqui no contexto bíblico, aleluia, onde o cabeça, que agora não fala mais com Deus, o cabeça que agora não é mais a voz de Deus, que não representa mais Deus, como vão ficar aqueles que vêm depois? Como irão ficar aqueles que colocam no sacerdote a esperança de que o sacerdote vai trazer uma palavra de Deus, e agora não é mais de Deus, porque é por interesse? Como fica o referencial? Como fica? Aquele que deveria governar pelo sacerdócio já não governa mais, administra, é outra coisa. Aquele que deveria conduzir o povo a Deus, deveria conduzir o povo em uma única direção, conduzir o povo na direção do arrependimento, conduzir o povo na direção do reino, da renúncia, do carregar a cruz, apontando a eternidade e advertindo-os do arrebatamento. Como poderia o sacerdote, aleluia, que deveria conduzir o povo a Deus e agora está conduzindo o povo, sabe-se lá para onde ir? A função do sacerdote não estava sendo feita.
aquele que deveria orientar o povo por Deus. O sacerdote, ele deveria, como diz aí, se não me falha a memória, Spurgeon, ter um olho no céu e outro na igreja. Hoje nós temos sacerdotes com um olho na igreja e o outro na terra. Deveriam orientar o povo como se fosse o próprio Deus. É muito sério o sacerdócio. Sacerdócio é como se fosse o próprio Deus, com poder, com autoridade, aleluia, com autonomia, dependendo única e exclusivamente da palavra de Deus e daquilo que Deus diz ou não diz, ou deixa de dizer, na direção de Deus se tornaria invencível, aleluia, sem aliança nenhuma, aleluia, sem acordo nenhum, única e exclusividade para Deus agir através do sacerdócio. Se a igreja entendesse a função do sacerdote, aleluia. E aí o terceiro personagem, os seus profetas adivinham por dinheiro. Parece que a gente está vendo isso aí a todos os cantos. Parece que isso não é nenhuma novidade. Adivinham por dinheiro. Eu fui em muitos lugares por aí, por onde passei, e vi muito profeta entregando profecia para aqueles que estão ali na frente, para aqueles que estão na liderança, e eu nunca vi um profeta sair lá da frente, lá no fundo da igreja, entregar uma profecia para o mendigo. Nunca vi isso. Aleluia. O profeta, a interpretação, o significado de profeta é aquele que é a própria boca de Deus. Você já imaginou isso? A própria boca de Deus, quando tem comunhão com o próprio Deus. Há que se observar os personagens bíblicos e você vai ver que todos eles, na condição de profeta, eram a própria boca de Deus. Onde estão os profetas que estão com a palavra de Deus, a palavra revelada, aquela que transforma, que faz com que homens e mulheres mudem as suas atitudes e o nome do Senhor Jesus é glorificado? O profeta deveria liderar dizendo: foi Deus que mandou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo aí ganância, né? Nada espiritual, mas terreno, em busca do terreno. Nós estamos vendo aí a infidelidade, e se falharam com Deus, se são infiéis com Deus, o que não será dos súditos, né? E nós estamos vendo aí falsos, corruptos, hipócritas, carnais, né? Pelo simples fato de Deus ser longânimo. Pelo simples fato de Deus ser longânimo. Vão fazendo como não acontece nada, dizem eles que Deus não vê, ou Deus está com eles. É o texto que está falando. E vão fazendo, e Deus, com a sua longanimidade, vai permitindo que aquelas coisas aconteçam até chegar ao nível, aleluia, da abominação de cada um. E aí, diz a palavra do Senhor, que as maldições chegam, né? Terra lavrada, montões de pedra e mato, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles ainda dizem: Deus não está vendo. E ainda dizem, como falamos aqui, Deus está no nosso meio. E ainda dizem, com a maior cara de pau, somos inocentes. Essa é a nossa realidade. Como diz a Bíblia aqui, os chefes dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro. Aleluia. Quando eles falham, todos sofrem. É por isso que a gente vê ovelhas desgarradas, sofridas, oprimidas,
sem ter para onde ir, sem querer saber de igreja, achando que todas são iguais, aleluia, porque lá de onde vieram, sofreram tantas decepções por esta turma de chefes, sacerdotes e profetas, aleluia, que não estão conduzindo como deveriam, não ensinam direito, não há inspiração divina, não há revelações. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo que está na porta do lado de fora. E logo a seguir, estou aqui citando Apocalipse 3, 20, no 21 diz, aquele que tem ouvidos ouça. O próprio Jesus bate, e está falando de espiritual, do lado de fora, porque eles não tá mais lá no meio desses profetas, sacerdotes e chefes, ele não está mais lá, e ao bater ele apela para alguém que está lá dentro e que ainda tenha ouvidos espirituais. Essa é a mais dura realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Observe, os chefes, eles lideram dizendo foi Deus. Os sacerdotes governam dizendo foi Deus. E os profetas falam dizendo foi Deus. Quando não foi Deus. Falam por si. E o que eles atraem? Atraem destruição e maldição para os seus ministérios. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, por causa de vós, está falando aqui Miqueias, por causa de vós quem? Está falando aqui por causa dos chefes que dão as sentenças por suborno, por causa dos sacerdotes interesseiros e por causa dos profetas que gostam de dinheiro. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada. Sião, uma cidade sagrada, uma cidade que teve a mão de Deus abençoando, agora vai ser lavrada pelo próprio Deus, porque estragaram a cidade. Aleluia. Jerusalém, cita Sião, Jerusalém e o monte onde foi construído o templo. Olha que absurdo. Onde foi o top da espiritualidade e os homens acabaram com toda a espiritualidade, fazendo tudo isso por interesses terrenos, levando à bancarrota as coisas sagradas. Receba essa palavra em nome de Jesus e entenda que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe você em nome de Jesus.